capítulo de número 23, no verso de número 48, Lucas escrevendo vai dizer que todo o povo que se ajuntou para ver o que estava acontecendo, ao ver que era a morte de Cristo, começaram a bater no peito, inconformados com aquilo que eles estavam vivenciando. As pessoas, e principalmente os discípulos, eles não conseguiam entender, eles não conseguiam compreender porque Jesus não usou o seu poder intelectual, porque Jesus não usou o seu poder político, porque Jesus não usou o seu poder espiritual para escapar daquela morte tão vil, tão dolorosa e tão humilhante que era a morte de cruz. A morte de cruz, meus irmãos, é uma morte extremamente dolorosa e humilhante. A morte de cruz, no meu entendimento, talvez tenha sido a morte mais vil, mais dolorosa, mais humilhante que o homem inventou em toda a história da humanidade. Eles vão prender Jesus no jardim de Getsêmani e vai começar um ataque covarde, cruel e vil. Soldados romanos vão lançar um saco, um pano sobre a face de Jesus. Vão começar a esbofetear a face de Cristo, perguntando: adivinha agora quem te bateu? Jesus vai passar por pelo menos 6 julgamentos. 3 julgamentos romanos, 3 julgamentos judaicos, e vai ser sentenciado à morte de cruz. O que antecedia a morte de cruz é uma punição onde os soldados romanos, com um chicote de 12 tiras nas mãos, nas pontas pedaços de osso quebrado, chumbos e prego, eles vão açoitar Jesus. Eu estudei um pouco acerca desse processo. A ciência vai dizer que alguém que sofreu essa punição nos primeiros 12 açoites sentia uma dor inimaginável. As outras 12 vão pegar um chumbo derretido, derramar sobre uma carne. A carne das costas de Jesus começou a desmanchar, sair na tira do chicote. Alguns comentaristas bíblicos dizem que parte do pulmão ficou à mostra. A ciência diz que nesse processo o corpo da vítima vai perder automaticamente o controle do seu aparelho digestivo. E toda necessidade humana se torna inevitável. Após isso, o corpo entra em estado de choque. Certamente, Jesus teve ânsia de vômito, vertigens. Mas Isaías vai dizer no capítulo 53 do livro que leva o seu nome, que como ovelha muda, ele foi seguindo ao matador, sem abrir a tua boca. Depois disso ele vai ser colocado, exposto, colocado do lado de fora dos muros de Jerusalém, exposto a um sol de aproximadamente 40 graus centígrados, com os braços abertos e os pregos transfixados nas mãos e nos pés. Talvez você não saiba, mas Jesus falou, verbalizou 7 frases enquanto esteve pregado com duro madeiro da cruz. E para falar é um processo extremamente difícil, porque já havia perdido muito sangue e as câimbras certamente eram inevitáveis. E para falar ele tinha que pisar sobre os pregos dos pés, apoiar sobre os pregos das mãos, fazer força, subir,
falar com o povo, depois retornar para aquela posição que ele havia sido pregado. Ao retornar àquela posição, comprimia os pulmões, dando a sensação de afogamento. Então é um processo extremamente doloroso e difícil. Para falar com o povo, ele pisava sobre os pregos dos pés, apoiava sobre os pregos das mãos, fazia força, subia, falava com o povo, depois retornava para aquela posição novamente. Era um processo extremamente doloroso e difícil. Vendo tudo isso, aos pés da cruz está João, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e outras poucas pessoas. A maioria fugiu, outros se esconderam, e os poucos que permaneceram estavam totalmente entregues, sem força, traumatizados. Talvez você não saiba, mas raramente o corpo dos crucificados era devolvido, entregue aos familiares. Porque de frente à entrada do templo em Jerusalém havia um vale conhecido como Vale de Nomo. Era o lixão de Jerusalém. Ali eram jogados os lixos dos moradores que habitavam em Jerusalém. Ali também eram jogados os restos dos sacrifícios feitos no templo em Jerusalém. Ali também eram jogados os restos dos entulhos, dos resíduos das pessoas que subiam ao templo em Jerusalém. O Vale de Nomo era um lixão que queimava 24 horas. E raramente o corpo dos crucificados era devolvido aos familiares. Porque depois de morto, era recolhido da cruz e jogado no Vale de Nomo para ser queimado. Nesse momento da história, o corpo de Jesus tinha grandes possibilidades de ter sido jogado no Vale de Nomo para ser queimado. Nesse momento, o corpo de Jesus tinha grandes chances de ter sido jogado no Vale de Nomo para ser queimado. Primeiro porque o esposo de Maria e José já havia morrido. Os irmãos de Jesus haviam fugido. Maria não tinha condições nenhuma de recuperar o corpo de Jesus. Ela não tinha poder político para recuperar o corpo de Jesus. Ela não tinha poder econômico, dinheiro, para recuperar o corpo de Jesus. Ela não tinha condições emocionais. Ela não tinha condições nenhuma de recuperar o corpo. Então, nesse momento da história, o corpo de Jesus tinha grandes chances de ter sido jogado no Vale de Nomo para ser queimado. Porque os poucos que permaneceram estavam totalmente entregues, sem força, abatidos, com medo. Mas em meio a todo o sentimento de dor, em meio a todo o sentimento de derrota, em meio a toda a perplexidade do que eles estão vivenciando, Deus levantou duas pessoas, a glória a Deus, duas pessoas para reagir na tragédia. José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, Nicodemos, que era um dos principais judeus. Nicodemos foi aquele homem que foi buscar Jesus na calada da noite, cheio de conflitos internos, e ouviu uma das mensagens mais poderosas da Bíblia Sagrada, João 3,16. Jesus, olhando dentro da batata do olho dele, disse: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ouviu também a chave para nós entrarmos no céu, dizendo: Nicodemos, na verdade eu te digo, que para alcançar o reino de Deus é preciso nascer de novo. Ambos vão se levantar e eles decidem
observado o comportamento de algumas pessoas, como elas reagem em meio ao sofrimento, em meio ao desespero. Vou te dar um exemplo aqui. Morreu alguém da família, está todo mundo abatido, está todo mundo triste, está todo mundo sem força. Sempre vai se levantar alguém nesse momento para dizer onde precisa ir, qual hospital precisa ir, quais os papéis precisa levar. É preciso ir no hospital, é preciso ir no necrotério. Se precisar de vai no hospital, assina os papéis. Se precisar de vai no necrotério, troca o corpo de roupa, volta para o velório, abraça todo mundo, conforta todo mundo, mesmo com a dor da perda. Eu acredito que é o próprio Deus, irmão, quem dá força para essas pessoas reagirem na tragédia. Então aqui nesse momento está todo mundo sem força, está todo mundo abatido, está todo mundo triste. José de Arimateia, que é trânsito livre entre as autoridades romanas, ele vai se levantar, vai ir até Pilatos. Parece que eu vejo ele chegando diante de Pilatos e dizendo: eu vim pedir que o Senhor libere o corpo de Jesus, porque eu quero dar um enterro digno a ele. Você quer o corpo? Mas já morreu. Sim, já morreu. Você quer o corpo? Leva o corpo. Pilatos libera o corpo de Jesus. José de Arimateia, agora com o corpo de Jesus, vai encontrar com Nicodemos, porque ambos serviam Jesus em secreto. Vamos imaginar o diálogo de ambos aqui. José de Arimateia encontrando com Nicodemos com o corpo de Jesus, dizendo: eu consegui o corpo. Eu consegui o corpo. Você conseguiu. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou preparar uma coisa para ele. Não precisa. Já está tudo preparado. Eu já preparei tudo. Porque José de Arimateia era um homem de posses. E ele possuía propriedades entre um jardim. Nesse jardim havia um sepulcro virgem. Então acreditamos em secreto de Nicodemos, ou José de Arimateia vai direcionar a Nicodemos, dizendo: eu já preparei tudo. Já está tudo preparado. Mas eu acredito, irmão, que Nicodemos vai dizer: eu quero ofertar ele. Porque João vai apresentar Nicodemos com uma porção de unguento, de perfume, de essência. Mas o Ives, o historiador e teólogo, Hernandes Dias Lopes, também toca nesse assunto, dizendo que Nicodemos ofertou 35 quilos de mirra e aloés. 35 quilos de mirra e aloés, irmão, era usado somente no sepultamento de um rei. 35 quilos de mirra e aloés era usado somente no sepultamento de uma realeza. Agora ambos, juntos, vão pegar um lençol de linho fino novo, vão estender aquele lençol de linho fino novo, vão limpar o corpo de Jesus, vão lavar o corpo de Jesus, vão derramar aqueles 35 quilos de mirra e aloés, vão envolver no corpo de Jesus aquele lençol de linho fino novo e vão levar para o sepulcro. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu precisei parar para chorar aqui, porque aqui Jesus estava morto. Jesus aqui não tinha como agradecer. Jesus aqui não tinha como retribuir. Jesus aqui não tinha como dizer para eles: obrigado pelo você que estou fazendo por mim. Mas não precisava, irmão, porque José de Arimateia quer servir Jesus em secreto. Nicodemos já havia sido impactado pelo poder da palavra de Deus. Pastor, vão se levantar e vão ofertar na tragédia. O irmão, jovens na casa do Senhor, aproveita esse sábado, aproveita essa noite, aproveita esse momento, porque aqui é um culto de ação de graça, aqui não é no velório, aqui é um culto, e aqui não tem ninguém morto, está todo mundo vivo. Quer saber de uma coisa? Pastor, na igreja por muito tempo eu aprendi que a bem que eu entendo que tem louvor,
Paulo vai acender a chama que eu acendi sobre a tua alma. O diabo não vai apagar a chama que eu acendi dentro de você. Receba o que eu estou recebendo. Receba azeite para a tua vida hoje. Receba azeite para essa lâmpada. Continua acesa. Você chegou aqui no culto de agradecimento. Você está no poço de Deus. O Espírito Santo está com a bomba na mão. E ele está perguntando para alguém: quanto que você quer que eu coloque na tua vida? Aleluia! 10 litros? 20 litros? 30 litros? Aleluia, Jesus! Quem é esperto já está dizendo ao Senhor: enche até transporta! Enche até transporta! Enche até transporta! Glória a Deus. Eu sabia que você viria na minha casa. Eu estava esperando por você. Eu estou aqui com os braços cansados. Oh, aleluia, Jesus! Coração ferido, a alma buscando uma janela para respirar. Eu estou debaixo de acusação do demônio, mas assim que diz o Senhor, eu não te condeno. Eu te abraço nessa noite, eu te renovo nessa noite. Receba da minha graça, receba da minha virtude, receba do meu poder, receba da minha graça, receba. Não despreze aquilo que Deus fez. Não vire as costas para aquilo que Deus abençoou. Um dia Jesus pregando no monte da sermão, o monte do sermão, o monte da montanha, o sermão da montanha. Um sermão longo, prático. Ele vai parar no meio, ele vai dizer assim aos discípulos: ei, não dê aos crentes as coisas santas, nem as pérolas aos pobres, nem as vossas pérolas aos pobres, para que não as voltem e pisando as despedaços. Jesus estava falando alguma coisa naquele momento. Jesus queria falar alguma coisa com os discípulos naquele momento, porque grão pouco não é de baixo. Aquilo era para mim, era para você, era para você. Eu não quero falar acerca dos crentes que Jesus coloca, que simbolizam os maus obreiros. Os crentes eram tidos como traiçoeiros e violentos, que invadiam a cidade na calada da noite, sempre fazendo as coisas na calada da noite. O próprio Paulo vai dizer: cuidado, acautelai-vos com os crentes. João, escrevendo, vai dizer: ficarão de fora os homicidas, os feiticeiros, os adultos. Os crentes ficarão de fora. Mas eu não vou falar acerca dos crentes, eu vou falar acerca das pérolas que Jesus coloca aqui nesse texto. Eu vou voltar no texto para encerrar. Ele vai dizer: não dê aos povos as vossas pérolas, para que, voltando as pisem as despedaços. Pérola, irmão, não tinha algo naquele tempo mais precioso do que uma pérola. Não se encontrava pérola no garimpo, no barro, como procurou ouro. Não se encontrava pérola quebrando rocha. Pérola era fruto de sofrimento. Pérola só se encontrava na boca de uma ostra, no fundo do mar. Estava estudando acerca disso. E os homens naquela época, para pegar, para conquistar uma pérola, muitos deles amarravam pedra sobre o corpo e jogavam o seu mar, porque lá no fundo para pegar a pérola. Muitos deles morriam naquele tempo. A pérola, ela se encontrava na boca de uma ostra, que de tempo em tempo abria a boca, ela abre a boca, para pegar oxigênio, para buscar água. E nesse processo sempre entra um parasita ou um grão de areia, por ela ter um interior gelatinoso muito sensível.
aquilo começa a machucar ela por dentro. Ela tem tudo para morrer, tudo para se inflamar, mas no processo de sobrevivência ela começa a liberar dentro dela uma enzima chamada NACAR, e ela vem envolvendo aquilo que está lhe causando dor, ela vem envolvendo aquilo que está lhe machucando. Ela envolve 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. No 6º mês, ela para de envolver aquilo que está lhe machucando por dentro. E aquela enzima endurece, se tornando uma pérola. Se a ostra não é invadida, ela não faz uma pérola. Se ela não é machucada, não tem pérola. Se ela não é ferida por dentro, não tem pérola. Jesus está me dizendo: não dê aos porcos, aos demônios, o fruto da tua história de dor. Só você e Deus sabe o quanto doeu e machucou para você chegar até aqui. Doeu demais. O demônio matou até dia e hora para você morrer. O dia e a hora passou para você mais uma vez para aparecer essa luz. Esse louvor de madrugada, irmão, que Deus te deu, é uma pérola que Ele deu sobre a tua vida. Esse culto que nós estamos aqui é uma pérola que nós estamos produzindo. O culto de ceia, o suco de uva e o pão que simboliza o corpo e o sangue são pérolas. Até o Cristo nesse texto produziu as pérolas dele quando ele foi denunciado, quando ele foi açoitado, massacrado, humilhado. Ele estava produzindo as suas pérolas. O profeta Isaías vai dizer que ele veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Olha as pérolas de Cristo aqui nessa. Glória a Deus. Fala pro teu irmão, você tem valor. Você é uma pérola que Cristo produziu na cruz. Você é uma pérola que Cristo produziu no duro madeiro da cruz. Você é valorosa. Você é valoroso. Só você e Deus sabe o quanto doeu e quanto custou para você chegar até aqui. Escute bem. Deixa eu voltar no texto para encerrar. Agora é o 3º dia desde essas coisas aconteceram. E tem uma mulher de Magdala, o nome de Maria, que João Ferreira de Almeida, na tradução, não colocar Maria Madalena, mas é porque ela era da cidade de Magdala. Ela vai se levantar e está, é uma jovem que está inconformada, está traumatizada, frustrada porque vê o que ela viu, as mensagens que ela ouviu, os milagres que ela contemplou. Eu acredito que impregnaram no coração dela a certeza que Jesus desceria daquela cruz e que Jesus não fosse morrer daquela forma. Ela está totalmente traumatizada porque o último registro da memória dela é Jesus por 6 horas sangrando, por 6 horas sofrendo, por 6 horas sendo humilhado, soldados romanos tirando Jesus do lado e ele morrendo. Ela está indo lá no sepulcro, e a Bíblia diz que quando ela chega lá no sepulcro, há um cenário assustador. Os soldados romanos que guardavam o sepulcro estavam caídos, como se estivessem mortos. A pedra do sepulcro havia sido removida. Um anjo, irmão Elton, assentado na pedra, quando avistou Maria, eu sou gordinho, vocês não vão conseguir. Aquele que estava ali, perna cruzada. Quando avistou Maria, ele disse: ei, o que você veio fazendo aqui? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Lucas escreveu mais de um anjo para mim dizendo: porque buscar entre os mortos aquele que vive. Levanta. Tudo que você precisa está aqui. A cura está aqui. A transformação está aqui. O refrigério está aqui. O socorro está aqui. Tudo que você precisa está aqui.
São 8h50. Enquanto você está na minha casa, eu estou entrando pela porta da frente da tua casa. Eu vou virar a mesa do demônio dentro da tua casa. Vou acabar com essa festa, com essa bagunça que ele está fazendo lá. Eu vou restaurar a mesa que foi quebrada. E não tem macumba, não tem fofoca, não tem disse-me-disse que vai impedir. Eu vou colocar o meu milagre debaixo do teu telhado. A justiça de Deus vai aquecer a sua alma nessa noite. A justiça de Deus vai aquecer o telhado da sua casa. Mais uma vez, Deus abençoa. Nossa, por demônio de que lado você está? Nossa, demônio de proteger. Mas o nível da minha oração. Mas ela vai dizer, tomada pelo medo. Roubaram o corpo dele. Que o medo tem característica peculiar. Tiraram a nossa visão. Taparam os nossos ouvidos. Na direção, na voz de Deus. Ela vai dizer, roubaram o corpo dele. Agora nem corpo tem mais. Ela vai sair daquele jardim, pastor. Roubaram o corpo dele. Ela vai dizer, não, vai dizer, o jardineiro. Você viu que roubou o corpo dessa? E aquele jardineiro que acreditava ser um jardineiro, que não era um jardineiro, vai dizer Maria. As escamas dos olhos dela caem. Eu acredito que ela queria dar um abraço apertado a Jesus. Um cheiro assim, sabe? Na face de não Deus, na face de nossa ela estava com medo, segura e dúvida. Naquele cenário, ela estava com medo, mas ela não parou. Ela estava insegura, mas ela continuou. Você pode cutucar alguém do teu lado e ele não pare por nada. Independente da dúvida, do medo, da insegurança, não pare. Continue. Prossiga. Avance. Porque enquanto você avança, o céu também está avançando e está em movimento. Talvez você diga aí, irmão, é uma tese minha. É uma tese minha. Às vezes eu sento com alguns pastores, amigo meu. A gente vai conversar um pouco no campo teológico. E tem alguns amigos que defendem tese que eu fico um pouco perto. Tese pesada, irmão. Você olha e fala, é isso. Essa tese é minha. Meu irmão, mas você não vai pregar isso aqui, não. Vamos falar que você está pregando heresia. É uma tese minha. Eu acredito, que se ela desse um abraço em Jesus aqui, nessa experiência que ela está tendo, Atos, capítulo de número 2, teria sido antecipado para esse jardim. Ela sairia marchando, falando em estranho. Eu não acredito nisso. Mas Jesus vai dizer, não me detenhas. Não me detenhas. Vai e diga para os discípulos que eu estou vivo. Aleluia. Talvez você diga, pastor, eu estou 3 anos com Jesus e só viu que era ele, só entendeu que era ele quando ele falou com ela. Você quer o quê, irmão? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando ele falou para ela, disse, ele ressuscitou. Eu conheço essa voz. Eu conheço a tonalidade dessa voz. Eu acredito no livro de Jesus. Ele é o descendente da mulher. Ele é o cordeiro pascual. Ele vive o sacrifício dos pecados. Ele não mais aquele foi levantado para a nossa cura e redenção. Ele deu pelo nome verdadeiro profeta. E Josué, o príncipe do exército de Deus. Em juízo, juiz e pecador. Em juízo, o nosso
estão escondidos, porque os mais velhos eram Pedro e Jesus começou a dizer com 30 anos de idade. Os outros tudo menor. Alguns comentaristas vão dizer que é bem provável que Marcos, que escreveu ouvindo as instruções, e Pedro falando, narrando, era aquele jovem que o soldado não pega na túnica, ele veio desvencilha da túnica e foge nu, aproximadamente 14 anos de idade. Pastor, o senhor tem alguma base bíblica, alguma tese que pode afirmar isso? Eu vou te apresentar algumas, vou te apresentar uma. Jesus chega numa cidade, era preciso pagar tributo, imposto, e ele vai dizer: Pedro, pega a vara, o anzol, vai pescar, vai pegar um peixe, na boca do peixe terá 2 moedas, uma para mim, uma para você. Nós temos que dar para César o que é de César, para Deus o que é de Deus. Só pagava imposto quem era de maior. Isso quer dizer que os outros que estão juntos eram todos de menor. Tudo indica que eram de menor. Eram jovens, aproximadamente 17 anos de idade aqui, alguns 14, outros 16. Estão com medo. Alguns fugiram por causa do medo. Nós seremos os próximos. Aí tinha 2 que estavam em uma cidade chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de distância de Jerusalém. Lucas 24, a partir do versículo 13. E um conversando e discutindo pelo caminho por tudo aquilo que havia acontecido. Jesus se aproximou deles e disse: o que vocês estão conversando pelo caminho? Porque vocês estão tristes. Um chamado Cleópatra. Ambos pararam. Um chamado Cleópatra vai dizer: será que o senhor é o único peregrino que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu por esses últimos dias? Jesus diz do que se trata. O que aconteceu com Jesus, Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais o entregaram para ser o outro, eles vão dizer: nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas estamos já no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É bem verdade que algumas mulheres do nosso grupo foram até o sepulcro, mas não encontraram o corpo de Cristo. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjo que afirmou que ele vive. É bem verdade também que alguns homens do nosso grupo foram até lá, ver a exatidão daquilo, verificar a exatidão daquilo que era sincero, mas não encontraram o corpo dele. Ele vai dizer: como vocês são sensatos e demoram para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura, o Cristo não tinha que sofrer, padecer, para entrar na tua glória? E começando desde os profetas, vai falar o que havia a respeito dele em toda a Escritura. Chegando em Emaús, ele vai fazer a menção de passar adiante. Ele diz: fica conosco. E assim mais tarde, ele entra dentro da casa, e o texto diz que sentando, tomou um pão e tendo dado graça para encher. Aleluia. Só em nós aqui, só para nós, um de um lado, outro do outro. Ele partiu do pão no meio, eles olhando as marcas e dizendo: e tendo partido, e tendo dado graça, partiu o pão. E o texto diz que ambos os olhos de ambos se abriram e disseram: porventura o nosso coração não ardia no peito. E quando nos explicava a respeito dele em todas as Escrituras, verso de número 33, e na mesma hora, coloca aqui no tela, por gentileza, 24, 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles estavam saindo da direção, saindo da vontade, era onde eles tinham que permanecer em Jerusalém, mas eles estão saindo. Jesus vai interceptar, vai pregar a palavra, porque não tem nada mais poderoso que faça efeito de dentro para fora do que a palavra de Deus Todo-Poderoso. Nós não precisamos de fogueiração para Israel, nós não precisamos de lencinho com a frase de uma vez. Nós não precisamos de reunião dos 318. Nós só precisamos da palavra, da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Escute. E na mesma hora, levantando-se, e na mesma, vamos repetir todo mundo junto? 1, 2, 3. E na mesma hora. Parou. Vamos começar de novo. 1, 2, 3. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para
homens. Vai pregar a palavra. Jesus se manifesta. O texto diz na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde encontrou reunidos os 11. Nessa noite o Senhor está convidando você, jovem, a pegar a mochila do desânimo, a mochila da dúvida, a mochila do medo, descarta ela fora e volta para o centro da vontade de Deus. Descarta essa mochila do desânimo e volta